Olá, amigos, bem-vindos ao canal. Continuando nossas reflexões sobre os conflitos, principalmente nessa época de pandemia, né? Eu vim hoje conversar um pouco sobre a questão do medo, né? O medo doentio. Bem, nós devemos entender que sentir medo diante dessa situação que vivenciamos é normal até certo ponto. Porque, veja, é um problema real, né, que estamos vivendo, de certa forma grave, e todos nós temos um instinto natural de preservação, certo? Então é até bom e necessário que sintamos certo medo, para que se tome os cuidados necessários, né, para a resolução dos problemas e preservação da vida. Eu trouxe aqui uma passagem do livro Conflitos Existenciais, do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, que diz assim, que o medo ele é cultural e o medo da morte ele é comum a todos, né, predominante na natureza humana. E daí vem os demais medos, né, o medo de perdas, de escuro, de multidões, medo das doenças, medo de insetos, né, de altura, solidão, etc. Esses medos, como nós falamos, até certo ponto ele é normal, mas na pandemia nós temos percebido que um medo exagerado tem dominado muitas pessoas, né? Um medo que não é racional, que causa sintomas, né? Sintomas semelhantes à síndrome de pânico, que é sudorese, taquicardia, dor de estômago, né? Então, por quê? Porque as pessoas já estão achando que vão contrair o vírus e que vão morrer, vão desencarnar, né? Então veja bem, por que não é racionalizado? Porque todo mundo está sabendo que 80% das pessoas que contraem esse vírus não têm sintomas, são assintomáticos. E se têm sintomas, são leves. E os outros 20% restantes vão precisar de maiores cuidados, de maior atenção, mas não necessariamente irão desencarnar, irão morrer, né? Mas mesmo assim, não é racionalizado isso, a ponto de a pessoa compreender que é uma situação que pode ser controlada, que pode ser resolvida e caso ocorra que pode ser superada, né? E esse medo doentio tira a paz da pessoa, como se sempre o pior fosse acontecer. E conforme nos diz a Joana de Ângeles, nem sempre o pior vai acontecer e mesmo que ocorra, nunca é do jeito que a pessoa que tem medo imaginou, não é correto? Então, nós vemos que esse medo exagerado, frequente, repetitivo, né, que causa sintomas, que leva a pessoa a até sintomas parecidos com sintomas do coronavírus mesmo, né, como a gente tem visto. Isso foge da realidade, ele precisa ser investigado e tratado porque trata-se de uma síndrome, né? Ainda na série psicológica do espírito Joana de Ângeles, diz que os medos doentios têm causas internas e externas. No caso das internas, essas causas correspondem aos erros cometidos em vidas passadas, que deixam marcas no inconsciente profundo, pelo receio de ser identificado como causador de danos, né, de erros cometidos e ter que pagar e sofrer por esses erros cometidos. E ocorre que conscientemente a pessoa não percebe isso. Então o medo ele é disparado em diversas situações, como essa que nós estamos vivendo, e até sem motivos pode ser disparado o medo, não é? E pode ocorrer também obsessões por conta de atos do passado, também de erros cometidos no passado a alguma pessoa e que na vida presente vem em forma de perseguição espiritual, né, pelo ódio desenvolvido em vida passada. Aí ocorre a perseguição, a obsessão nesta vida. E o medo causado por fator externo tem relação à educação das crianças. Relações agressivas na família, brigas frequentes que as crianças presenciam, o desrespeito com a identidade infantil, né? Conversas de medo apavorante que as crianças ouvem, noticiário ruim, que sempre dão preferência
as mídias, né, que sempre dão preferência ao agressivo, ao esdrúxulo, ao feio, causando traumas que pioram à medida que a criança cresce. E também influenciando, piorando a situação das pessoas que já têm a síndrome do pânico, né? Só piora a situação, certo? Mas daí vocês podem perguntar: sabemos as causas do medo, doentio e tal, e como enfrentar, como resolver a situação, que é o mais importante, né? O Carl Jung, que foi considerado o pai da psicologia analítica, ele dizia o seguinte, que tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando o nosso destino. Então, o que significa isso? A única forma de enfrentar o medo doentio é, em primeiro lugar, mantendo contato com os próprios medos. E isso é uma terapêutica, é um recurso terapêutico necessário. Então, a negação seria o primeiro passo para não se curar, né? E para isso, gente, é necessário muita vontade. Um tanto de vontade suficiente para mover a pessoa a ter coragem para enfrentamento. E como fazer isso? Isso só pode ser feito através do desenvolvimento da fé em si mesmo, né? Fé em si mesmo, na própria capacidade, da fé, uma fé muito grande em Deus, através de uma espiritualização. É esse fator da espiritualização que pode levar ao desenvolvimento de resiliência, que é a capacidade de recuperação de situações difíceis como essa, né? E obter um aprendizado com a situação difícil, tornar a mente flexível, com pensamentos otimistas, né? Tendo a certeza de que as coisas têm jeito e que tudo passa. Quando Chico Xavier nos dizia aquela famosa frase dele, tudo passa, isso também passará, ele nos ensinava a resiliência, sabe? Então, não devemos fingir que nada está acontecendo, ao contrário disso, né? Muitos fazem isso, mas isso não é bom. Ao contrário, devemos dizer assim, trazer o medo à tona e questionar os medos. Isso é ser racional, ser resilientes, né? Como já falamos, desenvolver a fé em si mesmo, na capacidade de resolução dos problemas, fazer o que é correto, que no caso presente é pensar assim: existe o problema, estou com medo dessa situação e o que eu tenho que fazer? Fazer o possível e o necessário para evitar um contágio, certo? Obedecendo às leis, às normas de higiene, de isolamento social dentro do possível e etc. E isso deve ser feito através de uma boa vontade, bem direcionada, né? Que vai gerar novos condicionamentos emocionais, novos hábitos de saúde e bem-estar, né? Pensamentos positivos, como falamos. E mesmo que novos medos apareçam, se torna mais fácil vencê-los, né? Por esses condicionamentos novos. Então, a questão do desenvolvimento da fé em Deus, veja bem, não adiantará dizer que acredita em Deus, fazer as orações e se deixar dominar pelo medo doentio. Porque, se nós temos fé verdadeira em Deus, nós devemos entender que nada escapa ao controle dele, nada escapa da providência divina, que Deus zela por nós e não deixa ninguém sofrer sem motivo e razão concreta, não é? As mortes, por exemplo, no caso da pandemia, elas já estavam programadas, a não ser que a pessoa tire a própria vida pelo suicídio, que é o que nós estamos infelizmente presenciando muitos casos assim. Ou ainda pelo suicídio indireto, que seria a falta de cuidado consigo mesmo, os abusos cometidos, né? Por conta do livre-arbítrio que todos nós temos, porque Deus nos dá. Então, fora isso, pessoal, todos nós temos dia certo para desencarne. Porque se tem duas coisas certas na vida da gente, é a data de nascimento e a data de morte, de desencarne. Portanto, ninguém está à mercê do acaso ou da maldade ou de erros humanos de maneira nenhuma. Deus está no controle de tudo e temos que confiar nisso, né? Aí, dentro disso, podemos ainda nos questionar: nossa, mas como eu saberei se está programado o meu desencarne agora por coronavírus? Gente, pode até ser que tenhamos essa programação, não é totalmente impossível, né? Claro. Mas vejam,
conforme já falamos, a minoria que está desencarnando, não é? Vamos refletir. Então devemos manter um positivismo, né? A fé tem que de ter a consciência tranquila, né? Como já falamos, através de atitudes corretas com tudo e com todos, com o universo. Por isso que a espiritualização é importante, porque nos conduz a essa fé, a resiliência, como já falamos, e a empatia e solidariedade, né, com o próximo, que resulta na consciência tranquila de que mal nenhum nos atingirá. Né? É questão da lei do retorno, que todos nós conhecemos, já ouvimos falar, né? Na lei de causa e efeito, que todos nós estamos submetidos. Né? Aquela famosa frase popular, aqui se faz, aqui se paga, não é? Então, a lei de causa e efeito é uma das principais leis de Deus, porque ela reflete a justiça divina, que é perfeita e reflete de forma muito clara na vida da gente. É uma lei, inclusive, comprovada cientificamente, estudada pela física quântica, né? Que é a lei da atração e repulsão dos fluidos magnéticos. Ou seja, nós atraímos para nós aquilo que fazemos de bom ou de ruim a todos os seres e ao universo. Nós recebemos aquilo que damos. E essa lei nos traz a segurança de não estarmos jogados ao acaso. Não existe o acaso no projeto de Deus. Assim, não estamos de qualquer jeito, sem respaldo, sem amparo, de forma nenhuma. Então, uma ótima terapia contra o medo doentio, contra a síndrome do pânico, é a consciência tranquila, como nós já falamos. É fazer o que é correto, como agora no caso da pandemia, não sermos rebeldes, né? Porque uma das lições que o vírus nos traz, além da solidariedade e da necessidade do desenvolvimento da fé, é também testar a nossa paciência e obediência, não é? Então devemos fazer a nossa parte também, procurar nos preocupar com o todo, com as pessoas, para recebermos de volta o bem e nada de mal nos ocorrerá. Isso traz a paz. É claro que muitas vezes é necessário, dependendo da fase da doença, uma psicoterapia, uma ajuda, né, da medicina, sem dúvida nenhuma. Mas essas terapias que nós falamos são muito importantes e podem resolver a situação. Então é importante estarmos sempre conectados com Deus, com os amigos espirituais, com os anjos de guarda, santos, como quisermos chamar. Estarmos em sintonia com esses irmãos, em oração, em pensamentos constantes, para recebermos, sentirmos os bons fluidos e os aconselhamentos que esses amigos nos trazem. O amparo, a calma, a paz, a segurança e eles estão sempre nos protegendo contra todo o mal, não é? Inclusive contra os ataques dos espíritos obsessores também, né? Conforme falamos, por esses casos de vida passada, de ódio, né? Desenvolvido em vida passada, pois Jesus já dizia, vigiai e orai, não é? Por outro lado, ainda refletindo sobre a fé e o desenvolvimento da espiritualidade, né? Nós sabemos que temos uma programação para desencarne, conforme falamos. Não necessariamente agora, né? Pelo coronavírus, mas um dia todos iremos, se ali que der certo, né? E seria muito triste e apavorante pensar na morte como algo subjetivo, né? Onde podemos perder nossa individualidade, nossas conquistas intelectuais, nos afastar das pessoas que amamos, ou ainda pensar que ficaremos numa ociosidade eterna, como muitos pregam e pensam, né? Não haveria sentido nenhum em viver assim, correto? E todos sentimos dentro de nós que somos seres eternos, porque Deus não nos criou e não nos criaria para a ociosidade, né, para o nada. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Precisamos compreender isso para perder esse pavor do desencarne, que é apenas uma mudança, não é? Devemos passar a enxergar a morte física como uma viagem, que nós faremos de volta para casa, porque aqui na Terra nós estamos numa escola, terminando um aprendizado. Né? Tudo isso que está ocorrendo é um aprendizado. Né? Voltaremos para casa, reencontraremos nossos seres amados que foram antes de nós. É bom pensarmos nisso, é reconfortante pensar assim. Então, independente do nosso corpo ser jovem, ser idoso ou ter alguma enfermidade, nós seremos sempre nós, com nossa individualidade, nossas conquistas, sentimentos, nós nunca perderemos isso. E manteremos quem somos nessa e em outras vidas, sempre.
Claro, com a melhora, com o desenvolvimento, com o nosso aprendizado, sempre evoluindo, sempre melhorando. Essa é a meta. E finalmente, para encerrar nossa reflexão sobre o medo, eu trago outra lição da mentora Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: assumindo-se a atitude de amor, iremos constatar que ele é grande eliminador do receio do medo, porque oferece resistência moral para o enfrentamento de situações difíceis que fazem parte da evolução humana. Ela diz assim: então, portanto, nós vemos que a prática do bem não é só terapêutica, pois resulta no bem-estar e consciência tranquila. Ela também anula e diminui determinadas provas e expiações que podem ser aliviadas, sim, como resultado de uma atitude correta e voltada ao bem, não é? Porque o mal que nós fizemos no passado a alguma pessoa ou pessoas e não foi reparado naquela situação, ele pode sim ser reparado hoje, não é? E deve ser reparado hoje, com o bem realizado a outras pessoas, anulando dessa forma o efeito do mal causado no passado. Então, aquele medo que estava no inconsciente pelo erro cometido, ele será apagado, diluído do nosso inconsciente, e o medo desaparecerá. Então, diante do medo, vamos encará-lo, peçamos força a Deus para isso. Acreditemos nisso, na bondade e na justiça de Deus, que nos quer felizes e nos deixa receber de volta aquilo que damos às pessoas e ao mundo. Vamos desenvolver uma espiritualidade que nos torne pessoas resilientes, empáticas e que nos leve ao entendimento que o amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo, desenvolvendo o interesse pelo bem-estar do outro e do planeta, nós estaremos fazendo a nossa parte, dando o melhor de nós ao mundo. E essa é a melhor terapia eliminadora do medo e de demais conflitos de alma também. Porque, infelizmente, a maioria dos seres humanos vive porque nasceu, mas não sabe por que nasceu. Nós nascemos para o aprendizado do amor e da fraternidade. É isso. Pessoal, chegamos na nova era, na era da regeneração, do fim dos medos e das maldades, da separação do joio e do trigo, como todos têm falado, isso é fato. E o joio corresponde ao individualismo e ao egoísmo, e o trigo corresponde ao interesse pelo todo, à compaixão, à solidariedade, e cabe a cada um de nós escolher o lado que quer seguir. Mantendo o sentimento de solidariedade e compaixão, torna-se muito mais fácil converter o medo e desilusão em nova esperança. Então, que a paz e a cura possam nos envolver a todos, eliminando de nossas almas todas as formas de medo, conflitos e nos envolvendo em energias de alegria e de libertação. Eu desejo que todos fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Abraços a todos.